para que a gente inicie, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, mestre da vida interior, alcançai-nos o dom da perene concentração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, algumas pessoas aí já me conhecem, vou me apresentar de forma bem rápida, bem breve, para aqueles que não me conhecem, que vieram através do seu perfil. Então, meu nome é Rafael Borges, né? Sou da cidade de Sumaré, da Arquidiocese de Campinas. Tenho 31 anos, sou noivo da Alana. Bom, já participei de diversas atividades na igreja, na paróquia, alguns movimentos. E estou aí com um apostolado na internet, né? Pode parecer que tem muito já por aí, realmente tem bastante apostolado, isso é muito bom. Não é. Eu já ouvi assim, você está começando aí, já tem bastante, boa sorte, né? Não é uma frase que encoraja, pelo contrário, ela desanima um pouco. Só que quando nós paramos para pensar, né, no sentido que tem muitos, isso é bom. Isso quer dizer que almas estão sendo alcançadas, né? E quando nós pensamos, eu não vou fazer porque eu sou só mais um, muitas vezes as pessoas que seguem o meu perfil não seguem nem metade, nem um quarto, um quinto desse monte de perfil que nós vemos por aí, que fazem esse apostolado, né? Então é importante, o Caio também sempre posta boas coisas aí que acabam chegando, né, a pessoas que o meu perfil não chega, que outros perfis não chegam. Isso é muito legal. Então, através desse apostolado, hoje vamos fazer a live com o Caio aqui. Caio, se você puder fazer uma apresentação também de você. Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Nós fizemos uma live uma vez, né, sobre a minha história de conversão. Foi Isso. muito interessante, muito legal. Minha rotina está um pouco corrida, então por isso que as lives estão um pouco... estão sumidas, né? Estou sumido da internet um pouquinho. Mas é uma honra poder estar fazendo essa live aqui sobre um tema tão importante e um tema tão mal compreendido, né? Eu acho que é um tema que não só é mal compreendido pelos protestantes, em geral mesmo, os Uhum. doutores mais sábios do protestantismo ainda cometem gafes enormes sobre esse tema. E tanto pelos católicos mesmos que desconhecem a importância desse assunto e acabam tendo ideias erradas, né? Até mesmo por influência de protestantes ou por não saber mesmo, por não ter estudado. É Sim. um tema complexo, um tema difícil, que foi, para mim, foi o tema mais dificultoso no meu processo de conversão. Né? Quem conseguiu me ajudar a dar uma esclarecida um pouco nisso foi o atual, hoje, Padre Jefferson, apostolado Cardeal Newman, até com a imagem de Cardeal Newman aqui, ganhada por ele. Padre Jefferson me Legal. presenteou com essa imagem ali. E quando eu conversei com ele, eu já estava. Ele era diácono na época, estava no finalzinho da minha conversão. E ele falava para mim: por que você ainda não se converteu? Né? Você já crê na fé da igreja, você já até defende a fé da igreja. Eu falei: cara, ainda falta um ponto que ainda me deixa um pouco intrigado, que é as penas temporais. Eu não entendia o que era pena temporal. Eu achava que era um tipo de castigo injusto de Deus, né? Porque eu tinha muito na minha mente de que a substituição penal, os calvinistas acreditam, de que Cristo já nos substituiu e a nossa pena já foi paga. Cristo pagou a pena na cruz. De fato, ele pagou a pena eterna, mas a temporal é a responsabilidade nossa. E fazer essa diferença entre pena eterna e pena temporal, para mim era um pouco difícil, porque eu imaginava o purgatório como se fosse uma segunda ala do inferno, né? Então isso trazia um pouco de medo, né? Por mais que eu entendesse que o purgatório não era o inferno, etc., essa ideia de fogo, de pena, aquilo ali para mim era algo muito assustador. Não condizia um Deus misericordioso em que eu cria, né?
E hoje eu vejo que o purgatório é uma das maiores provas da misericórdia de Deus. Né? Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas o tema hoje é esse. Eu vou procurar defender o purgatório com base primeiramente nas Sagradas Escrituras, que eu sempre faço isso. Como ex-protestante, eu sempre penso com o pensamento do protestante. Eu sei que tem protestantes assistindo a gente. Então ele vai falar, não, já vai vir com esse negócio de tradição, já vai começar a citar o catecismo e a Bíblia, que bom nada, né? Mas não. Eu vou trazer primeiramente a Bíblia, sempre nas minhas didáticas, quando eu vou falar sobre algo referente à fé, assim mesmo como eu estou fazendo no meu curso online sobre a fé católica. Primeiro eu trago a referência bíblica, explico toda a referência bíblica, depois eu vou para a referência histórica, depois eu vou para o catecismo. Né? Eu faço os 3 pilares: escritura, tradição e magistério, de forma bem prática. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bíblia e no finalzinho também vou citar o que o catecismo fala a respeito. Maravilha. Bom, acho que é legal, né, essa linha de condução da live. É bem didático, né, fica fácil de entender, não deixa nenhum ponto descoberto. E se sobrar um tempinho, acho que é legal também a gente comentar um pouco da visão que alguns santos tiveram, né, do inferno. Tem ou tiveram do inferno, né, alguns escritos, alguns registros que tem de alguns santos sobre as passagens, né, brevemente ali, há uma diferença entre o purgatório, o inferno e até mesmo o céu, né, como você comentou, porque o purgatório ele não é uma extensão do céu e nem uma extensão do inferno, né? Ele é um outro local, cada um com seu sentido, cada um com as suas consequências, digamos assim. Então, acho que pode começar, Caio, com o seu plano aí, né? Seguir pela Sagrada Escritura inicialmente. Bom, eu já de antemão peço que os que estão assistindo a live, se puderem partilhar com 1, 2, 3 pessoas, já vai ajudar bastante a gente. E também peço que guardem as perguntas para o final. A gente pode abrir a caixinha de perguntas aqui no final e respondendo, se assim for, né, de acordo com o Rafael também. Claro. E vão anotando as perguntas aí e vão mandando para a gente. Bom, para falar do purgatório, não é fácil falar diretamente do purgatório assim, porque a gente tem que entender um conceito básico antes, que é o quê? Que é a doutrina da santidade. A gente tem que entender o que é santidade. E se a santidade de fato existe. Porque o problema para os protestantes é entender o conceito de santidade, que Lutero não entendia. Uhum. No protestantismo existe um pessimismo muito grande em relação à nossa natureza. Né? Geralmente os protestantes dizem que nós só seremos santos no céu. E santo só é Deus. E não existem santos. Né? Daí nós entramos também na discussão das imagens dos santos. Né? Os protestantes detestam. Não, o católico está cheio de santo. Aí eles confundem santo com entidades de religiões afrodescendentes. Né? Uhum. Acham que santos são entidades, são coisas totalmente diferentes. Santos são pessoas que chegaram ao nível de santidade nessa vida, chegaram ao nível de comunhão com Deus tão pleno que hoje são dignos de serem exemplos admirados e venerados. Então, são exemplos de fé para nós. E entender a doutrina da santidade já é um ponto de partida. Porque não existiria o purgatório se todos nós fôssemos santos. O purgatório é exatamente para conseguir sanar e purificar as nossas imperfeições. Os santos de sétima morada que se purgaram e se purificaram plenamente nessa vida não passam pelo purgatório. Porque todos nós, cristãos que seremos salvos, passaremos pelo purgatório. Todos, sem exceção.
Ah, mas cara, você acabou de falar que alguns santos não vão passar. Não vão passar porque eles já passaram em vida. Por isso que eles não vão passar. Então, quando nós passamos por esse processo de santificação em vida, nós não precisamos passar após a morte. Esse processo após a morte, ele é um resultado daquilo que não foi vivido em vida. Então, o purgatório, para todo cristão, ele é essencial. Não existe salvação sem purgatório. Por que não existe salvação sem purgatório? Porque não existe salvação sem santidade. E não existe santidade sem purificação. E isso é purgatório, é purgar, purificar, é santificar. Entende? Então, o purgatório é isso. É um processo de santificação em que todo o eleito, todo cristão salvo passará. Caso não passe, ele não será salvo. Porque a gente vai ver, segundo as Escrituras, que não tem como ver a Deus sem estar santo, puro de qualquer maneira. Então, iniciando aqui, vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a santidade. A santidade é possível. É possível ser santo nessa vida, né? Muita gente acha que não. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que sim, é possível sim. É possível? Começando, sim. É possível? É possível. Não é só Deus que é santo? Exatamente. Nós somos chamados a ser santos com Ele, né? Santos nele. Com Ele. Hebreus 12, no versículo 14, vai dizer o seguinte: procurai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. É o que eu disse, sem o purgatório, ninguém será salvo. Sem ser santo, sem se transformar, sem nascer de novo, sem mudar e se purificar de todas as mazelas e pecados mortais. Ninguém verá o Senhor. Não só dos pecados mortais, como também dos veniais, né? E para ver Deus, não pode ter nenhum tipo de imperfeição. Então nós sabemos, segundo as Escrituras, que para ver o Senhor é necessário ser santo. Que nada impuro, maculado, nada imperfeito pode achegar à presença de Deus. 1 Pedro 1, de 15 a 16, ou particularmente o versículo 15, vai dizer o seguinte: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Então Pedro já está dizendo aqui que não é só Deus que é santo. Nós também temos que nos tornar santo em todo o nosso comportamento, assim como é santo aquele que nos chamou. Então nós temos que ser santos como Deus é santo. Isso é muito sério. E Pedro não está falando aqui para pessoas que já morreram, como os protestantes dizem, né? Só seremos santos no céu. Ele está falando para pessoas que estão na terra, vivas na época dele. Dizendo que, como a santa que ele nos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Não acaba por aí, não. Ele tem um melhor ainda. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 23, vai dizer o seguinte: o Deus da paz vos conceda a santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo aqui, eu estou até com o ícone de São Paulo aqui. São Paulo, ele não apenas diz e roga para que os cristãos sejam santos, mas que tenham santidade perfeita. Aqui a gente quebra todo argumento protestante que perfeito somente Deus é. Não, meu irmão. Nós podemos ser perfeitos através dele. Claro que isso não é uma força própria nossa, esforço da nossa natureza.
Ah, eu quero ser perfeito, então eu vou ser perfeito. Não é algo inerente em nós, mas é graça. É graça infundida pelo Espírito Santo. É transformação, é regeneração. Ninguém pode ser santo sem Deus. Exato. Porque tudo vem de Deus, né? Se nós respiramos, se nós temos a graça de respirar, é por graça de Deus, de levantar é por graça de Deus, de estudar é por graça de Deus, de pregar é por graça de Deus, tudo é por graça de Deus. Então, sem Deus, não podemos fazer nada. Então, tudo é por graça de Deus. Tem a nossa parcela, que é o nosso esforço, porque nós temos livre-arbítrio. Mas tudo é por graça de Deus. E uma outra coisa, Caio, que eu acho legal a gente comentar, não sei se você já ia comentar depois, né? Mas é interessante já linkar, eu acho, né? Uma coisa que você comentou. Ninguém é santo só depois de morto, né? Então, também tem uma correlação também quando vem alguns tipos de até acusação mesmo, digamos assim, né? Contra a igreja, e falar, a igreja fez mais dois santos. A igreja tá falando lá que mais dois viraram santo. Então, é interessante e é bom falar assim, né? A igreja não faz santo e ninguém vira santo. Né? A igreja não faz. Né? Isso é muito importante. Por quê? Como o Caio disse, durante a vida, essas pessoas atingiram um grau de perfeição, né? E trilharam um caminho de perfeição junto com Cristo, junto com a igreja, e alcançaram essa proximidade, essa comunhão com Deus em vida. Quando mortos, a igreja abre processos de beatificação e de canonização, abre toda uma investigação. Não é assim, o Caio morreu, ele falava de Deus, então ele é santo. Não é só isso. O Rafael também, ele falava aqui na internet, ele é santo. Vamos colocar uma imagem desse careca barbudo no altar. Não é assim que funciona. Né? A igreja abre uma investigação com as pessoas que são direcionadas às suas dioceses, ali, arquidioceses, inicia-se um processo de investigação, vai primeiro passar a nível diocesano, né, o bispo mesmo ali daquela região vai investigar a vida da pessoa, o que ele fazia, como ele vivia, tudo, vai procurar a família, confessor, e aí vai passar por todos os processos até que a igreja considere aquela pessoa como santo. A igreja não fez ele santo. Né? A igreja não transformou o Rafael, o Caio no santo. A igreja pegou o santo, né, esses santos que a gente vê nos altares, principalmente esses de tempos mais próximos de nós, como por exemplo São Pio, né, Pio de Petreutina, Padre Pio, e foi feita uma investigação sobre a vida dele e a igreja declarou: este homem viveu a sua vida em santidade. Ele é um santo que merece a veneração nos altares. Então, a igreja não fez ele santo. A vida dele, ele se fez santo. A igreja reconheceu a santidade dele. Né? Então, isso é interessante a gente linkar. Ele não virou santo depois de morto. Tá bom? Exatamente. É uma boa. Eu não ia falar sobre isso, não. Tinha esquecido desse detalhe. De fato, a igreja só reconhece a santidade de seus filhos. Nós podemos dizer que a igreja faz santos, mas que a igreja faz santos através do Espírito Santo, através dos sacramentos, que a igreja molda os santos. Nós somos chamados à santidade. Segundo o Vaticano II, todos os seres humanos, principalmente os batizados, são chamados à santidade. Então a igreja nos faz santos pelos sacramentos, pela fé, pelo Espírito Santo, pelos dons, pela infusão do Espírito Santo. Nesse sentido, a igreja nos faz santos em vida. E após a morte, ela somente nos reconhece como santos. Então a igreja, sim, é uma fábrica de santos, mas santos em vida. Ela nos faz santos, através da graça sacramental, através de tudo aquilo que nosso Senhor deixou como meio visível, disponível a nós. O santo batismo, a santa Eucaristia, a confissão, isso tudo é da igreja. Então a igreja nos faz santos em vida, mas não depois da morte, como o Rafael falou. Depois da morte ela somente reconhece. Ela somente diz, ele foi. Ela foi santa. Você citou aí o Padre Pio, eu tenho aqui também, Madre Teresa de Calcutá, uma imagem pequenininha dela, que foi muito importante no meu processo de conversão também.
Inclusive, na nossa primeira live eu falei sobre ela. Falou. Então, outro também que Santo Agostinho foi muito importante também no meu processo. São homens e mulheres como eu e você. Santo Agostinho viveu uma vida totalmente desregrada sexualmente. São Paulo perseguia os cristãos, né? E hoje são santos gigantes na igreja, doutores gigantes na igreja, exemplos vivos, né? São John Henry Newman foi pastor anglicano, se converteu ao catolicismo através de um profundo estudo, né? Então nós temos vários exemplos a ser seguidos, né? Bom, então nós entendemos que a santidade ela não só é necessária, mas ela é bíblica. A Bíblia nos chama a santidade perfeita. Então a Bíblia não sustenta a ideia protestante de que nós só seremos santos no céu, de que não existe santidade nessa vida. Não, a Bíblia sustenta uma visão otimista da natureza humana, principalmente após a encarnação. Como diziam os santos padres, o que Cristo não assumiu, ele não redimiu. E é por isso que ele assumiu a natureza humana por completo. Corpo, alma, para redimir nele a natureza humana. E para nos proporcionar uma natureza humana unida à sua humanidade. Quando nos unimos à humanidade de Cristo, nos tornamos santos. E esse é o processo que nós devemos fazer. Bom, tudo bem. A Bíblia nos chama a ser santos. A igreja nos chama a ser santos. Deus nos chama a ser santos. Mas eu não sou santo. Eu ainda não sou santo. E aí? Eu tenho meus pecados. Por mais que sejam veniais, mortais, às vezes cometem pecados mortais, tem pessoas que já estão lutando contra os pecados mortais, mas tem muitos pecados veniais, e ainda não é santo. E aí, como que fica? Se desespera? Né? Poxa, já que eu não sou santo, eu não vou ver a Deus? Vou direto para o inferno? Aí que entra a misericórdia de Deus. Deus não só nos chama à santidade, mas Ele conhece a nossa debilidade, a ponto de não só nos dar o chamado à santidade, mas nos dar os meios pelo qual possamos ser santos. E ainda se não conseguirmos ser santos nessa vida, Ele nos dá um meio pelo qual seremos santos após essa vida. Então isso aí é uma segunda chance? Não. O purgatório não é uma segunda chance. O purgatório não é para aqueles que pecaram à vontade, morreram, agora tem uma segunda chance. Isso não existe. Mais uma mentira que o protestantismo diz sobre a Igreja Católica que deve ser desmascarada. O purgatório só tem salvos. O purgatório só tem santos. Santos imperfeitos, mas que venceram o pecado mortal. Que morreram na graça de Deus. Por isso que nós podemos chamar as almas do purgatório de santas almas do purgatório. Porque elas são santas, muito mais do que nós. Então, só que elas ainda não conseguiram alcançar aquela plenitude que a Sagrada Escritura diz. Então, o purgatório não é uma segunda chance. A única porta de saída do purgatório é para o céu. É para a vida eterna. O purgatório não nos dá a possibilidade, a crença no purgatório, não nos dá a possibilidade de pecarmos desenfreadamente com a esperança de termos uma segunda chance depois dessa vida. Quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno. E de lá não sairá. Agora, existem pessoas como eu, como o Rafael, como vocês que estão assistindo, que por mais que ainda não tenham chegado à santidade, lutam constantemente para alcançar. Por mais que tenham altos e baixos, quedas, né? Cai e levanta, peca, se confessa, busca os sacramentos, busca viver de uma forma adequada, busca as virtudes que ainda não são perfeitos, que infelizmente ainda tem alguns vícios, infelizmente ainda tem algumas debilidades, algumas imperfeições. Pessoas como nós precisamos desse auxílio.
purgativo. Porque muito provavelmente eu e você vamos morrer sem ser santos. Porque ser santo não é fácil. Não é estalar o dedo e virou santo. O pecado, para entender o que é santidade, nós temos que entender o que é pecado. E o que o pecado faz na alma. O pecado é como uma ferida. O pecado mortal, por um lado, é morte. Quando alguém peca mortalmente, ela está se suicidando espiritualmente. É morte. Um pecado mortal equivale a um óbito espiritual. E o pecado venial equivale a uma ferida na alma. É bom fazer essa diferença. Porque para um morto não há mais possibilidade. Por isso que aqueles que morrem em pecado mortal, não há mais salvação. Para um morto não há mais esperança. Mas para um ferido, há cura. Então, quando alguém peca mortalmente, não se confessa e morre nesse estado, ele acaba de declarar óbito espiritual. Não tem mais chance, acabou. Morreu de pecado mortal, acabou. Mas quem comete pecados veniais, por vezes por imperfeições mesmo da nossa natureza, o pecado venial é como se fosse uma ferida. Ela marca a nossa alma, porém ela tem cura. Ela tem cura não somente nessa vida, como o pecado mortal também tem cura nessa vida, mas ela tem cura diferente do pecado mortal após a morte. Porque por mais que você seja perdoado, tanto do pecado mortal como do venial, existem marcas, cicatrizes que a nossa alma carrega. E essas cicatrizes nós chamamos de penas temporais. Ou melhor, consequências. Isso. Né? Por exemplo, se você comete um aborto, você está matando uma vida inocente. Isso vai trazer consequências para você, talvez legais, por ser crime, espirituais, por ser pecado, e psicológica. Por mais que você se arrependa do seu aborto, o aborto não vai ser desfeito. As consequências espirituais estão aí. As psicológicas vão aparecer. E você vai ter que pagar legalmente pelo crime que você cometeu. Um ladrão, um assassino, quando chega na delegacia, ele não fala, olha, estou arrependido, vocês não podem me prender. Né? É verdade. Agora que eu estou arrependido, a minha pena não pode mais ser aplicada sobre mim. Claro que pode. Por mais que a pessoa tenha se arrependido de um crime cometido, ela deve pagar a pena desse crime. A pena é a consequência de seus atos. Alguém que mata uma pessoa, por mais que ela se arrependa profundamente, amargamente, se ela até faria diferente se tivesse como. Mas, infelizmente, ela deve arcar com as consequências dos atos já cometidos. Uma coisa é o perdão da culpa. Outra coisa é a anistia da pena. Existem alguns crimes que são afiançáveis. Você recebe o perdão da culpa e da pena. Mas existem crimes que são inafiançáveis. Você recebe o perdão da culpa, mas você tem que cumprir a pena. Tem que pagar por ela. E assim é o pecado. Existem pecados que vão dizer afiançáveis, que nós podemos lucrar indulgências, por exemplo. Né? Afiançáveis. Você peca, mas você se confessa, arrependido, lucra as indulgências. Você tem a redução, talvez, parcial de suas penas, ou dependendo da disposição da sua alma, você tem a redução plena das penas. Mas a nossa alma nem sempre está tão disposta e tão voltada a Deus. E tem pecados que, infelizmente, nós vamos carregar as consequências para o resto da vida e até depois da vida. Os santos não são aqueles que nunca pecaram. Os santos, como pensam muito, não são aqueles que nasceram perfeitos e morreram perfeitos. Os santos foram homens e mulheres
e muitas das vezes viveram uma vida muito pior do que eu e você vivemos na nossa vida inteira. Mas não só se arrependeram, como também se penitenciaram. Mudaram completamente de vida e cumpriram a pena devida pelos seus pecados. Ah, cara, você está falando muito de questão de pena, e cadê isso na Bíblia? Segundo Samuel 12:13. Quando o rei Davi ele adultera com Betseba, ele manda matar o esposo de Betseba, pondo na guerra para morrer, para ficar com a sua esposa, que ele já tinha adulterado com ela. Ele comete esse pecado gravíssimo de homicídio e adultério. E o profeta Natan chega até ele, acusa o seu pecado e diz o seguinte, no versículo 13. Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Então Natan disse a Davi, por sua parte, o Senhor perdoa a tua falta. Não morrerás, mas por ter ultrajado o Senhor com o teu procedimento, o filho que tiveste morrerá. Olha só. Por tua falta, o Senhor te perdoou. O Senhor perdoou a tua falta, o Senhor perdoou a tua culpa. Mas a consequência de ter ultrajado o nome do Senhor vai continuar. Ou seja, Davi não morreu, vamos dizer, o pecado mortal dele não foi aplicado como uma pena eterna, mas transformou-se em pena temporal. Quando nós pecamos mortalmente e nós nos confessamos, o pecado mortal ele acarreta consigo a pena eterna. Quem está em pecado mortal tem pena eterna, ou seja, se morrer nesse estado, eternamente condenado ao inferno. Quando nos confessamos com as devidas disposições, a pena se transforma em temporal. Deus perdoa a pena eterna e essa pena é comutada em pena temporal. O que é isso? Deus perdoa a sua culpa, você não vai mais para o inferno. Mas a sua culpa se transformou em consequências que você deverá satisfazer. A satisfação, né? A penitência. Parece que serve a penitência para curar a nossa alma. Deus não só ele cura a nossa ferida, mas ele também nos dá o remédio para a cicatriz. E isso que é a cicatriz do pecado mortal e do venial. É a pena. Nós vemos aqui na Bíblia isso acontecendo. Bom, vamos passar agora mais adiante. Nós entendemos o que é santidade, nós entendemos o que é o pecado, nós entendemos que o pecado tem consequências temporais ou eternas, e que as consequências eternas podem ser mudadas em consequências temporais, como aconteceu no caso de Davi. Ele morreria pelo pecado dele. Deus o perdoou e ele não morreu. Mas o filho do adultério morreu. E Davi chorou amargamente e jejuou por esse filho, mas Deus não o ouviu. Porque a justiça precisa ser satisfeita. Perfeito. Deus não seria justo se perdoasse um assassino e não mandasse cumprir a sua pena. Muita gente questiona isso. Nosso Deus, o Deus cristão é tão justo que perdoa uma pessoa que viveu a vida inteira de forma errada e o leva para o céu. Mas essas pessoas não pensam que não é só perdoar e foi para o céu. Ele vai ter que cumprir essas penas, seja em vida, seja após a morte. Ele vai ter que sanar a justiça de Deus. Muitas vezes até nos tanto em vida como após a morte também. Exatamente. E muitos perguntam, mas o sacrifício de Cristo é inválido, é em vão? Não. O sacrifício de Cristo perdoa a nossa pena eterna. Mas as penas temporais são consequências da nossa vontade livre. Você foi perdoado do inferno, senão não vai mais para o inferno. Mas se você comete pecados, mesmo que veniais, você assume a consequência das penas. Porque é um ato livre. E a justiça de Deus
é assim. O que você faz, você merece pagar a pena. É interessante isso Isso, também, Caio. É uma coisa que você comentou, né? É, fazendo aí as analogias. Quando a gente peca, né? A nossa alma, ela sofre marcas, né? Digamos assim. Por exemplo, um pecado mortal são cicatrizes profundas. Um pecado venial são aquelas casquinhas, aqueles ralados, né, que ficam no nosso corpo. Quando nós nos confessamos, nós somos livres da culpa, como você já disse, mas nós temos que pagar a pena, né? Temos que sofrer as consequências. O que você comentou, né, da indulgência, né, tanto parcial como plenária, assim, nem todos conhecem, né? A gente pode depois fazer até uma live bem mais elaborada, especificamente sobre o tema, que é um tema bem complexo também, mas é como assim, né? O nosso corpo, a nossa alma é como um corpo que sofreu essas marcas, né? Seja uma cicatriz profunda ou seja uma mais superficial. Quando nós morremos, nós vamos ser, nós vamos pagar pelo nosso pecado, pelos nossos erros, e nós vamos ser purificados, ou seja, esse corpo todo marcado, todo cheio de imperfeições que nós adquirimos, elas vão ser eliminadas do nosso corpo, que no caso é a nossa alma, e a alma purificada, ela vai entrar no céu. Tem visões, né, até de católicos, eu, né, eu vou falar de mim, eu quando criança, eu sempre ouvi do purgatório, sempre acreditei, não, existe o purgatório, céu e inferno. Mas por assistir esses desenhos, esses filmes, né, que na infância, o que eu acreditava que era o purgatório? Eu acreditava que quando a gente morria, todo mundo ia para o purgatório, 100%. E aí dali no purgatório você ia ficar um tempo e no tempo certo, né, você seria julgado e dali você, que nem o desenho, né, o desenho, sei lá, do pica-pau, o elevador abre a porta e fala sobe ou desce. E aí, e aí você vai pro seu destino, né? Ou você desceria para o inferno ou você ia para o céu. A minha visão era essa. E eu acredito que tem como se muita fosse a gente que segunda tem. chance, né? Hã? Como se fosse a segunda chance, né? Como se fosse essa segunda chance, né? Então, essa era a minha visão, e eu acredito que tem muita gente que pensa assim, que é só um local de espera, uma antessala, para definir depois para onde que você vai, né? Alegria eterna, gozo eterno ou sofrimento eterno. E não é bem assim, né? Não é uma passagem, não vai ter uma segunda chance, não vai ter um looping, né? Dali você não vai voltar para a Terra também para pagar pelos seus erros, isso aí é coisa de espiritismo, né? Morreu, céu, inferno, purgatório. Praticamente todos vão passar pelo purgatório, salvo algumas pouquíssimas exceções que conseguirem, né? Alcançar a santidade e já pagar por muita coisa em vida, que essas irão para o céu. Uma outra coisa também é sobre essa parte de ir para o céu, né? É interessante, não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito no meu início de conversão, as pessoas falam assim, nossa, acabei de me confessar, nossa, que alegria, se eu morrer eu vou direto para o céu. Né? Ou seja, eu estou Não é privado de bem. tudo, não tenho pena nenhuma para pagar. Foi eliminadas as penas e as culpas. Só que não, tá? Estou enganado. Né? E isso Você é tem uma só conversão bem perfeita, né? então. Mas mesmo assim, né? Uma pessoa ela só vai conseguir. Ó, acabei de sair e vou direto para o céu. Só se essa pessoa acabou de se confessar e conseguiu uma indulgência plenária, né? Que é a completa para si próprio e morrer naquele instante seguinte. E para conseguir indulgência plenária, você tem que ter quase que uma conversão perfeita. Porque não é tão fácil Não assim. é uma coisa tão fácil. Legal. Mas era só um comentário que eu queria fazer aqui, um adendo. Pode continuar, cara. Por favor. Ótimo. Vou continuar aqui agora indo para as bases bíblicas do purgatório, né? Para a gente aproveitar um pouquinho o nosso tempo. Bom, outra coisa que a gente também é indiscutível, que a Bíblia diz, bem claro, isso está em Coríntios, está em Apocalipse, isso está na Bíblia inteira, que nós seremos julgados por Deus após a morte, segundo as nossas obras.
Lutero se revira no túmulo agora. Ué, não era somente a fé? Deus não vai julgar a sua fé. Deus não vai perguntar, você crê em mim? Creio, então sobe. Deus vai julgar as nossas obras após a morte. Isso é bem óbvio nas Escrituras. E um dos versículos sobre o purgatório é 1 Coríntios 3, do versículo 10 a 15, que Paulo diz o seguinte, faz uma analogia sobre esse julgamento, sobre a recompensa das nossas obras. Ele diz o seguinte: segundo a graça que Deus me deu, como um bom arquiteto lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, que é Cristo Jesus. Se alguém sobre este fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ele faz uma diferença aqui de fundamentos. Pode ser palha, que é um objeto, que é uma coisa muito frágil. Pode ser madeira, que é ainda um pouco mais forte do que a palha, mas ainda é frágil, o fogo corrói. Pode ter pedras preciosas, que já é algo muito melhor. Prata ou ouro. Ou seja, as obras de cada um podem oscilar entre boas ou não tão boas. Ele diz, a obra de cada um será posta em evidência. Não é a fé de cada um. A obra de cada um será posta em evidência. O dia torná-la conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Vai lembrar que Deus é fogo consumidor. Quando a Sagrada Escritura fala de fogo, nem sempre é um fogo literal. Mas é Deus. Deus é fogo que consome ou purifica. E é isso que tem a ver. Consumir e purificar. Consumir as imperfeições e purificar. É isso que Paulo está dizendo. E vai continuar dizendo. Se a obra é construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Um galardão, vamos dizer assim. Cada santo no céu possui um destaque, segundo as suas obras. Tem os santos de sétima morada, os de terceiro, de quarta, aqueles que chegaram no céu se arrastando, outros que chegaram no céu já como mártires, por exemplo. Versículo 15. Aquele, porém, cuja obra for queimada, olha só que interessante. Aqui ele não está falando de julgamento se a pessoa vai para o céu ou se vai para o inferno. O versículo deixa bem implícito que aqui está falando de salvos. Em momento nenhum ele fala que alguém foi condenado no inferno aqui. Ele está falando de salvos, não de condenados. Ele diz que aquele que a obra subsistir receberá recompensa. Mas aquele que a obra for queimada vai para o inferno? Não. Perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. De duas uma, ou você reconhece que quem vai para o inferno vai poder salvar depois, que o inferno é temporário, você vai para o inferno, vai ser salvo através do fogo do inferno. Ou Paulo está falando de salvos, que passarão por uma purificação para entrar no céu. Será salvo. Entretanto, como que através do fogo. Ou seja, vai passar perrengue. É o que Paulo está falando aqui. Vai ser salvo, mas vai passar perrengue. E a Bíblia diz, importa com que passemos por muitas tribulações para alcançar o reino do céu. Quando Paulo se converteu, o antigo Saulo, Cristo disse para Ananias, eu mostrarei o que ele deve passar por meu nome. E Paulo passou até o martírio. E por isso que ele cumpriu suas penas, porque ele foi digno de receber. Agora terão pessoas como eu e você, rapaz espiritual, que vive cambaleando por aí, que vai chegar diante de Deus, no juízo particular, após a morte, e Deus vai falar, e aí? E você só vai ter para apresentar o quê? Um amontoado de palha, um amontoado de madeira podre. E o fogo consumidor, que é Deus, vai consumir as suas obras e tu vai passar perrengue.
mas vai entrar no céu. Porque aqueles que morrem em estado de graça, por mais que não sejam perfeitos, passarão por essa purificação. Mas, Caio, só existe o céu e o inferno. Será? Então vamos ver o que a Bíblia diz, se só existe o céu e o inferno. Um versículo muito interessante, que pouca gente presta atenção, é o de 1 Pedro 4, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler um texto aqui, que é de minha autoria, com base nesse versículo. Prestem atenção. Pedro vai dizer o seguinte: eis porque o evangelho foi pregado também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam no espírito segundo a Deus. Mas os protestantes não diziam que depois da morte já era? Né? Céu ou inferno? Como que o evangelho é pregado aos mortos? Quem está no céu não precisa que pregue. Quem está no inferno não tem mais chance. E aí? Esse evangelho foi pregado a quem? Aos mortos. Que mortos? Vai continuar. Pedro diz que o evangelho foi pregado também aos mortos, ou seja, às almas dos que tinham falecido. Mas que almas são essas e onde elas estavam? Quem pregou para elas? A resposta está no capítulo anterior, no versículo 18, que vai dizer o seguinte: com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus, morto na carne, mas vivificado no Espírito. No qual, ou seja, no Espírito, no qual foi também pregar os espíritos em prisão. Pedro está falando aqui da descida de Cristo à mansão dos mortos. Aquela descida que nós professamos no credo, em toda a missa. Creio no Espírito Santo, creio que Cristo padeceu, foi sepultado, foi morto, desceu à mansão dos mortos. Esse desceu à mansão dos mortos é o que Pedro está falando aqui. A mansão dos mortos era um lugar que as almas dos justos e daqueles que tinham vivido no Antigo Testamento iam. Essa mansão dos mortos tinha a parte do inferno, como você pode verificar na parábola do rico e do Lázaro. Tinha o seio de Abraão, que é a mansão dos mortos, e tinha o inferno, onde o rico estava sendo atormentado. E esse seio de Abraão, essa mansão dos mortos, é onde estavam algumas almas aguardando a vinda do Messias. Porque o céu ainda não estava inaugurado. Quando Cristo morre... Então, a mansão dos mortos, ela é o seio de Abraão, que é comentado por muitos. Exatamente. Quando Cristo morre, o seu corpo está no sepulcro, a sua alma desce, o seu espírito desce. A mansão dos mortos. E diz que ele foi pregar os espíritos em prisão. Que espíritos em prisão? Bom, aqui há uma consideração. Se você pegar a parábola do rico e do Lázaro, o Lázaro está em bonança, o Lázaro está em alegria. Abraão diz: Lázaro agora descansa e você é atormentado. Se Lázaro está em alegria, consideravelmente ele não está em prisão. Uhum. O rico, que estava no inferno, não está em alegria, pois está em prisão, mas é uma prisão eterna. E aqui então não está falando do inferno. Porque o versículo continua. Quem são esses espíritos em prisão? A saber, os que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Jesus foi pregado pelos espíritos em prisão após sua morte. A Bíblia é clara quando diz que essas almas eram as mesmas pessoas que pereceram no dilúvio, quando Noé e sua família se salvaram pela arca. Ou seja, essas almas estavam aguardando a redenção em Cristo em algum lugar. Porém, temos um problema teológico. Essas almas não estavam no céu, pois Cristo desceu até elas para libertá-las da prisão.
No céu não estavam. Também não estavam no inferno, por lá ninguém pode sair. Onde estavam? A doutrina da igreja ensina de forma clara que existe um estado de purificação após a morte, onde as almas que já estão salvas são purificadas antes de entrarem na visão beatífica do céu. Ou seja, nós temos. Quem são essas pessoas? A Bíblia diz que são aqueles que foram incrédulos na época de Noé. E aqui nós temos um indício de que nem todos que morreram no dilúvio foram para o inferno. Porque muitos que morreram no dilúvio, possivelmente, eram ignorantes. Estavam no erro não conscientemente, como muitos existem hoje em dia, que morrem sem conhecer a Deus. Se o dilúvio foi mundial, muitos morreram sabendo quem era Deus, outros não. Porque a própria Bíblia diz que passaram-se anos e ninguém mais falava sobre Deus. Apenas Noé tinha fé na terra. Então, ou seja, quantas almas pecadoras, porém inconscientes do seu pecado, morreram e não foram para o inferno. Foram para uma prisão espiritual, chamado Mansão dos Mortos, aonde eles estavam aguardando a redenção. E Cristo desce para libertá-las, depois de milhares de anos. Ou seja, acredito que essa mansão dos mortos é o que, teologicamente, muito mais possível, abrange o purgatório. Onde estavam o limbo dos patriarcas, que possivelmente seja o limbo dos infantes também. Onde está o purgatório e onde está o inferno. Coisas diferentes em uma mesma dimensão. É isso que a Escritura dá a entender. E Cristo libertou almas que outrora foram pecadores, que não podiam ir ao céu, mas depois puderam pela libertação. Então, ou seja, não existe só céu e inferno. Já existe uma mansão dos mortos. E nessa mansão dos mortos existem os salvos e os condenados. E alguns salvos dali não podiam estar no céu. Ainda. Então, existe sim um estado intermediário. Existe sim um estado de purificação. E o próprio Catecismo da Igreja vai dizer isso. E é o que Paulo diz sobre esse estado. Hoje, o céu está inaugurado, mas nem todos estão plenamente perfeitos para entrar lá. E por isso que esse estado de purificação é essencial para a salvação da humanidade. E as bases bíblicas não acabaram por aí. Nós temos ainda Mateus 12, 31. Mateus 12, 31, o próprio Cristo nos ensina que existem pecados que podem ser perdoados após a morte. Como assim, Caio? Vamos ler. Mateus 12, 31. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Versículo 32 ele diz, se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no vindouro. Ou seja, ele deixa implícito que existem penas que podem ser perdoadas no mundo vindouro. Jesus não falaria algo para nos confundir. Jesus não falaria que algumas penas não serão perdoadas no mundo vindouro se isso fosse impossível. Exato. Ou seja, alguns pecados leves podem ser perdoados após a morte. Aqueles pecados que não matam a alma, como diz São João. Se alguém ver um irmão pecando, pecado não para a morte, rogue a Deus e o irmão viverá. Deus o salvará. Mas se alguém vê pecando pecado para a morte, pecado mortal, por esse não digo que rogue. Então os pecados não para a morte, que são aqueles que não matam a alma, mas ferem a comunhão com Deus, podem sim ser purgados e perdoados após a morte. Mas eles não podem entrar no céu. E por isso é necessário esse estado de purificação. E ainda não acabou.
Daí que a Igreja Católica tira a sua doutrina tão antiga de orar pelos mortos. Nós oramos para que Deus não só os conforte, mas para que Deus os dê alívio de suas penas. Rezar para aqueles que falecem é uma obra de caridade. Não só uma obra de caridade, mas tem embasamento bíblico. Não só no Novo Testamento, como também no Antigo. Ou melhor, não só no Antigo, como também no Novo. Segundo Macabeus 12, 39 a 45, a Bíblia vai dizer o seguinte: no dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, partiram os homens de Judá para recolher os corpos de que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com os seus parentes, nos túmulos de seus pais. Então encontraram debaixo das túnicas de um dos mortos objetos consagrados a ídolos de Jâmina, cujo uso a lei vedava aos judeus. Ou seja, um pecado, possivelmente um pecado mortal. Possivelmente, nós nunca podemos dizer que quem morreu, morreu em pecado mortal venial. Tornou-se assim evidente para todos que foi o motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente cancelado. E o nobre Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois de ter organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem nobremente, com pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Ou seja, a oração pelos mortos, pelos falecidos, ela só é possível na fé na ressurreição. Se você crê na ressurreição como cristão protestante, então também deve crer na oração pelos mortos. Porque não faz sentido você crer que não pode rezar por um morto se ele vai ressuscitar. E Paulo rezou por um morto no Novo Testamento. Ô Caio, mas como é que eu vou rezar pelo morto se ele não ressuscitou ainda? Então ele está dormindo, ele não está me ouvindo. Exatamente. Agora, rezar por um morto não é rezar ao morto. Não é você pedir ao morto alguma coisa. Não é um espiritismo. É isso que muita gente não entende, né? Confunde catolicismo com espiritismo. Rezar pelas almas dos defuntos é rezar a Deus para que dê descanso àquelas almas. E para que perdoe as suas faltas, essas almas possam ser salvas. Não que saiam do inferno, mas crendo que elas estão no purgatório. Então, nossa oração não é desperdiçada. Paulo fez isso. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, porque eu não tinha marcado. Mas vamos ver. 1º ou 2º Timóteo. Porque muito protestante vai dizer, não, isso aí é Macabeus, foi inserido na Bíblia depois. Né? A Igreja Católica malvada botou esse livro na Bíblia. Então tá bom. Então vamos ver o que Paulo diz sobre isso. Vou tentar abrir aqui em Timóteo. Aqui assim, quem sabe faz ao vivo, né? Boa. Vamos lá. 1º ou 2º Timóteo? Se não for a primeira, vai ser a segunda. Deve ser 2º Timóteo. Enquanto o Caio procura, né? Relembrando, né, reforçando o que ele falou. Quando nós rezamos ao falecido, nós rezamos ao falecido, não para o falecido. Né? Por quê? Imaginemos que eu estou rezando por alguém e essa alma está no inferno. A minha oração, ela não vai ser desperdiçada. Essa oração, ela é utilizada em prol de uma outra alma. Né? É isso que a igreja acredita. A nossa oração, ela nunca é perdida. Ela sempre é utilizada.
No caso, ela vai ser destinada a uma alma no purgatório que mais estiver precisando da oração naquele momento. Então ela foi. Se pedimos, né, oramos por uma alma e por uma pessoa e a alma dela se encontra no purgatório, essa oração vai ser feita por ela, não a ela. Ela não vai fazer nada para a gente, vai ser feita por ela, né? E se ela está no céu, exatamente. E se essa alma já está no céu, também vai ser destinada a uma alma que estiver precisando da oração no purgatório. Então, de qualquer forma, a nossa oração nunca é perdida. Interessante que nós rezamos uns pelos outros, né? Os protestantes dizem, não, só há um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo. Onde está escrito isso na Bíblia? Eles confundem um só mediador e chegam até o ponto de dizer que só há um intercessor. Então, estamos lascados. Exatamente. A Bíblia manda a gente rezar uns pelos outros, orar uns pelos outros. Paulo diz que nós devemos rezar por todos os homens. Não diz só pelos vivos. Por todos os homens. Né? Então, interceder é um papel a todos, sejam vivos ou também para os que faleceram. Eu vou provar aqui que eu encontrei aqui o versículo, graças a Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15. Do versículo 15 ao 18. Paulo, quem está acostumado a ler as epístolas de Paulo, vou botar até a imagem dele aqui. Quem está acostumado a ler as epístolas de Paulo, sabe que São Paulo ele sempre fazia saudações, né? No início ou no final de suas epístolas. Saudai a casa de fulano, saudai esse clã, saudai Beltrano. Mas ele sempre saudava a pessoa diretamente. Saudai fulano, saudai ciclano, saudai tal pessoa. Diretamente. Não usava terceiro. Uhum. Então, isso indica que aquela pessoa estava viva para receber essa saudação. Agora, existe um versículo na Bíblia, em uma parte na Bíblia, que é 2 Timóteo 1, que Paulo faz algo diferente, algo peculiar. Ele fala uma coisa bem interessante. Versículo 15. Tu sabes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígeno e Hermogênenes. Aí ele fala que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Tu sabes melhor do que eu de todos os serviços que ele me prestou em Éfeso. Ou seja, Paulo saúda aqui não o Onesíforo. Ele saúda a casa, a família de Onesíforo. Ele fala de Onesíforo no passado. Ele me ajudou, ele me procurou, ele não se envergonhou. Ele prestou serviços em Éfeso, ele fez no passado. Uhum. Nunca fala dele no presente. E não se dirige a ele diretamente, mas sim à sua casa, à sua família, aos seus descendentes. Ou seja, Paulo não pode estar falando aqui de alguém que está vivo. Porque esse não é o modo de Paulo falar. O modo de Paulo falar é sempre diretamente a pessoa, saudai fulano. Porque ele fez isso, mas saudai fulano. Não a casa de fulano, não a família de fulano. E Paulo ainda reza por ele, pedindo que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele dia. No dia da ressurreição, no dia do julgamento. A gente faz um link com a ressurreição do que o Macabeus falou. Uhum. Seria vão, seria tolo rezar pelos mortos se os mortos não ressuscitassem. E é isso que Paulo lembra aqui. Que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo. A única vez que ele fala de Onesíforo diretamente é para pedir misericórdia para aquele dia. O dia do juízo. Por que Paulo pediria misericórdia por alguém que está vivo? Você nem sabe se a pessoa vai ser salva.
se a pessoa vai se desviar no fim da vida? Porque quem está pedindo misericórdia é para o dia do juízo, se a pessoa não está viva. Tem que pedir misericórdia para a vida atual da pessoa. Então, o que ele está fazendo aqui é pedindo misericórdia para alguém que já faleceu. Pedindo para que Deus se lembre dele no dia da ressurreição. No dia do julgamento final. Ele está rezando por alguém que vai ressuscitar. Mas se vai ressuscitar porque já morreu. Então aqui é um óbvio, nítido exemplo de oração pelos mortos. No Novo Testamento. Feito pelas bocas de Paulo. Então como que São Paulo pede misericórdia para alguém que já morreu? Os protestantes dizem, né? Não, só há misericórdia nessa vida. Após essa vida, acabou, tchau e bênção. Não adianta orar por quem morreu. Fala isso para Paulo, então. Paulo está pedindo misericórdia para um cara que não está mais entre eles. Ou seja, a misericórdia de Deus vai além dessa vida. E como eu disse no início, o purgatório é um ato de amor e misericórdia de Deus para conosco. E o catecismo vai dizer o seguinte sobre o purgatório, para a gente encaminhar para o final e abrir para as perguntas. O catecismo diz o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Olha a santidade aqui de novo, que a gente falou no início. Por isso que eu disse, antes de entender o purgatório, é necessário entender a santidade. Porque sem santidade, não há como ver a Deus. E se a santidade fosse uma realidade para todos, o purgatório não seria necessário. Então, aquelas almas que ainda não alcançaram a santidade necessária para ver a Deus, passam por essa purificação. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. O purgatório não é um inferno gourmet. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento, fazendo referência aos textos da Sagrada Escritura. A tradição da Igreja fala sobre um fogo purificador. E cita aqui alguns versículos bíblicos que nós já citamos. Então, o purgatório é a purificação do amor. Eu gostaria de indicar aqui um livro que fez a minha mente explodir, já depois da minha conversão, sobre o purgatório, que é Tratado do Purgatório, de Santa Catarina de Gênova. Ela explica de forma sensacional a relação do purgatório com o amor. E basicamente é o seguinte: as almas do purgatório sofrem por amor. O pecado é ausência de amor, assim como o mal é ausência de bem. A luz, as trevas é ausência da luz. Então, quando nós pecamos, nós estamos tendo um ato de desamor. Nos falta amor. E as almas do purgatório, elas são infundidas no amor. Mas elas têm sede de Deus. Então imagine que você esteja com sede no deserto do Saara, procurando água, igual um maluco, e não acha água em lugar nenhum. Isso causa o quê? Um sofrimento. As almas do purgatório têm sede de Deus, anseiam pela visão beatífica. Mas por ainda estarem imperfeitas, não podem contemplar a face de Deus. E por amar a Deus, quanto mais elas amam a Deus, quanto mais são infundidas no amor, mais elas sofrem por não terem sido perfeitas em vida. Por não terem alcançado a perfeição e a santidade em vida. Por não terem amado a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o ser, como diz a Sagrada Escritura. Então elas sofrem por amor. E o sofrimento é ausência de Deus. Mas elas sofrem no amor e por amor. As almas do inferno sofrem por ódio. As almas do inferno não amam. As almas do inferno não se arrependem. As almas do inferno odeiam a Deus. E elas sofrem por odiarem a Deus. Porque Deus as ama. E essa separação entre elas e Deus, esse ódio, faz com que elas sofram. Diferente do purgatório, o sofrimento é por amor. Então, indico esse livro, Santa Catarina de Gênova, Tratado do Purgatório. Indico também o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é Conhecendo a Fé Católica. Eu postei um vídeo essa semana que se chama, o título é O que não te contaram sobre o purgatório.
Eu explico como funciona o purgatório de forma bem prática e indico o livro Santa Catarina de Gênova. Inclusive, eu ponho o PDF, o link do PDF na descrição do vídeo. Quem quiser entra lá. O que não te contaram sobre o purgatório, entra na descrição e vai estar o link lá do PDF do livro Tratado do Purgatório. Tá? Aí eu deixo a palavra agora com o Rafael para a gente abrir para as perguntas, se ele quiser acrescentar algo. Eu queria acrescentar também, acho bem interessante, né, um ponto sobre o purgatório, né, e a comparação feita com o inferno, né? Como, como você comentou, o purgatório não é o inferno gourmet, né? Não é um inferno mais leve. Um outro livro, também um tratado, né? É o Tratado do Inferno, que eu gosto bastante das visões, né, e dos escritos de Santa Francisca Romana. Esse do Purgatório eu não tive ainda a oportunidade de ler. Tá na fila, tá aqui na prateleira, tá me aguardando, mas eu ainda não consegui ler esse. Mas o que ela comenta, né, das visões dela. Isso são visões dela, né, que ela teve, não é dogma, né, são visões dessa santa em particular. Ninguém é obrigado a crer nisso ou não. Mas as visões dela dizem o seguinte, que tanto o céu como o inferno, como também o purgatório, cada um deles é como se tivesse dividido em três categorias, digamos assim, né? Não vamos focar aqui no purgatório e no céu, e no inferno, perdão. No inferno é onde acontece exatamente o que o Caio falou. Tudo que acontece lá é sofrimento, tortura, ódio e o prazer pela tortura. Então, cada alma que foi destinada ao inferno, ela sofre ela paga as suas penas eternas no inferno, por cada um dos pecados cometidos em vida, além do fogo, né? Quanto mais baixo, né? Quanto mais próximo do primeiro, que é o pior no inferno, e além de todos os sofrimentos serem piores, existe mais fogo. E quanto mais ele sobe, são sofrimentos menos, é, digamos assim, menos intensos, uma quantidade menor de sofrimento e menos fogo. Quando chega no purgatório, ainda existe o fogo, mas não é mais o fogo do inferno, é um fogo purificador. Como diz Fogo o do povo. amor de Deus, né? Hã? Fogo do amor de É o Deus. fogo do amor de Deus. Exatamente. Quanto mais baixo o nível do purgatório, existe mais fogo. Lá não existe mais castigo, é só o fogo purificador. Não é o inferno parte 2, né? É o purgatório, é só o fogo do amor que purifica. Quanto mais alto, né, são três. Então ali a alma ela é queimada por mais fogo do amor de Deus, né? Ela necessita de maior purificação e ela vai subindo até o que ela precisa de menos, até que dali ela vai para o céu. Do purgatório, né, só recapitulando, a pessoa não vai descer e vai para o inferno. No purgatório ela só sobe e vai ao céu, aonde não existe mais fogo purificador, de forma alguma vai existir qualquer tipo de castigo, mas pelo contrário, só existe a alegria e o gozo eterno, né? É a verdadeira e plena alegria. É contemplar a face de Deus. É estar na presença de todos os santos que já alcançaram a oportunidade e o céu, né? Junto com os anjos, que todos juntos adoram nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo. Beleza? Show, muito bom. Muito bom essas aulas aí. Bom, acho que é isso. Acho que se alguém tiver alguma pergunta, então, para fazer, né? Tá aberto aí, alguns minutinhos. Tem como abrir a caixinha, aquela caixinha das perguntas? Tá aberta já? Ah, deixa eu ver Acho como que é que... fica mais fácil para a gente conseguir ter acesso. Eu não sei nem como é que faz isso.
Eu acho que é só alguém clicar. Eu acho que é É, aqui em é cima só embaixo. clicar. Eu cliquei Só aqui clicar e para mandar. observar, não tem nenhuma até o momento. Então, para complementar, enquanto as pessoas vão mandando aí as suas perguntas, o purgatório não é o inferno, não é uma segunda chance, não é, para perdoar pecados mortais. O purgatório é purificação. A purificação que nós passamos aqui na vida, que nós devemos passar, a santificação, que nós devemos transformar aqui em vida, como diz São Pedro, transformai-vos e sede santos como Deus é santo. Se não fizermos isso aqui e morrermos em estado de graça, nós faremos isso no purgatório. Que não é um lugar de terror. Tem gente que olha o purgatório como um lugar, nossa, de terror, de medo. Eu prefiro olhar o purgatório com uma visão otimista. Respeito quem olha com uma visão pessimista. A igreja ainda não bateu martelo sobre nenhuma das duas coisas, mas eu acredito que, segundo as visões da Santa Catarina de Gênova, e o que a igreja mais, né, se inclina a crer, é que o purgatório tem uma visão mais otimista, né? De que ali não tem ódio, como no inferno, ali não tem pena de castigo eterno, como no inferno, ali tem purificação das consequências de nossos pecados, ali tem santificação, ali tem amor e ali tem um anseio por Deus. É como se Deus fosse o sol e nós estivéssemos caminhando para esse sol. Quanto mais próximo, mais quente. Mas quanto mais próximo, mais felicidade essas almas têm. As almas do purgatório, segundo a Santa Catarina de Gênova, elas são felizes. Elas sentem alegria. Elas sentem sofrimento por estarem longe de Deus e não poderem contemplar a face da visão beatífica. Mas elas se alegram por estarem cada vez mais próximas. O calor do sol, vamos dizer assim, é quente, arde, mas quanto mais próximo, mais felicidade, mais alegria. Até que o momento o fogo não existirá mais e só existirá a felicidade. Santa Catarina de Gênova, ela não foi ao purgatório. Ela teve essa experiência na sua alma. Teve uma experiência profunda e íntima e ela foi descrevendo aquilo que ela sentia na sua alma. Ela passou pelo purgatório em vida. E ela descreveu essa sensação de purgatório. Caramba. E é uma sensação que, se você perguntasse a alguma alma do purgatório, você quer sair daí e voltar para a Terra? Eles iriam dizer de jeito nenhum. Nós queremos ficar aqui porque aqui nos traz felicidade, porque aqui nós sabemos que nós voltaremos a Deus. As almas do purgatório são muito mais felizes lá do que nós. Elas sofrem muito mais do que nós. Mas elas estão cada vez mais alegres do que nós. Porque a alegria é estar em Deus, a verdadeira felicidade. E quanto mais elas estão em Deus, o próximo de Deus, mais elas se alegram. E com certeza o purgatório é muito melhor do que essa vida. Pois é o amor de Deus se concretizando nessas almas. Não tem nenhuma pergunta? Ninguém mandou nenhuma pergunta? Deixa eu ver aqui nos comentários. Na caixinha de pergunta não, nos comentários, aparentemente também não. Teve um comentário aqui que falou. A Mari falou: amo sua história com Madre Teresa de Calcutá. Tem aqui a imagem dela, que eu comprei há pouco tempo, pequenininha, mas para recordar, né? Esse auxílio, que foi muito lindo realmente essa história. Até hoje eu tenho profunda devoção a ela por causa disso. Tem uma live nossa, né? Na nossa primeira live eu contei essa história. Enfim, acho que não tem mais ninguém aqui não. Bom, que Bom, pena, né? Não tem. bom, seria legal, né? Mas quem tiver depois, ou em algum momento, acabar assistindo a nossa live, vou tentar deixar salvo. Inclusive, essa outra live tá salva, tá no meu perfil, se alguém quiser dar uma olhada lá.
entender, conhecer um pouco do que o Caio contou, né, dessa relação aí com a Santa Teresa de Calcutá, pode ir lá assistir. Ó, um comentário aqui, ó, aguardo a live explicando sobre como receber indulgências. Legal. Vamos, Muito vamos bom. combinar. Vamos combinar e Vamos, vamos estudar, trazer um conteúdo legal. com Né? certeza. Podem aguardar, sim, com certeza. Eu peço ao pessoal aí que sigam lá o meu canal do YouTube, que é Conhecendo a Fé Católica. Tem a foto de Bento XVI na capa. Eu tenho um vídeo lá, eu geralmente posto o vídeo, o primeiro vídeo foi Os Protestantes São